Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o programa Pânico recebeu o candidato derrotado do PDT à presidência da República em 2018, Ciro Gomes, que criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes é ruim. Por quê? Porque a economia é um assunto da produção e do trabalho. O Paulo Guedes é o homem que cuida do rentismo. Então, veja bem, pergunta ao povo, bolsonarista que seja, que está com 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome humilhado no SPC, e isso está piorando, se a Bolsa de Valores atingir 108 pontos. Por que a Bolsa de Valores atinge 108 pontos? Porque a taxa de juros internacional é negativa. Tem 13 trilhões de dólares aplicados a juro negativo e as pessoas estão aqui. Agora veja o que aconteceu com a Bolsa de Valores do Brasil, Samir. 20 bilhões de dólares de fuga de capital. Por quê? Porque os estrangeiros não caem na balela. Não, mas o que você faria de diferente do Paulo Guedes? Tudo. Mas o quê, por exemplo? A questão fiscal. Então, vamos lá. A questão fiscal não é questão fiscal. É o seguinte, falta dinheiro para tudo. Então, você tem a menor taxa de investimento em saúde, a menor taxa de investimento em educação. Substantivamente, eu estou dizendo por que o governo é ruim. O Observatório Trabalhista demonstra isso. A menor taxa de investimento em ciência e tecnologia, a menor investimento da história. Sabe quanto é que está estimado para o ano que vem de investimento? 19 bilhões de reais. O Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, que eu acho que é importante, para além do discurso, o exemplo, vai investir 4 bilhões de reais. E é o estado mais sólido do país, então eu não sou um teórico do assunto. Eu tenho uma colaboração nisso daí desde sempre. Então, repare, falei de novo, né? Então, o que está acontecendo hoje com a questão fiscal brasileira? Ela está parada. Não tem dinheiro para nada, não tem investimento para nada. Como é que eu resolveria? Anota aí. Déficit, 130 bilhões. Se nós cobrássemos o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações empresariais, que o mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a pequena Estônia no leste, todo mundo sabe disso, porque eu estou repetindo para as pessoas verem que tem saída. Imposto este que eu já cobrei como ministro da Fazenda do Itamar e que o Fernando Henrique revogou e o Lula, o petismo, manteve revogado. Isso arrecada até 70 bilhões de reais. Bota aí 70 dos 130. Agora vamos lá. Esse ano de gravíssimo sacrifício, isenções fiscais, renúncia fiscal. Até o Guedes voltou a falar no assunto. 350 bilhões por ano, sem critério nenhum. Então, se você cortar 20%, nós já fizemos no Ceará, você arrecada mais 70. 70 mais 70 dá 140. Faltou, já tem 10 para nós gastar aí, aonde quiser. Na terça-feira, a Jovem Pan inaugurou seus novos estúdios de TV e recebeu o governador de São Paulo, João Dória. Queria dizer que, em nome da família Carvalho, em nome do meu pai, você vai conhecer o Complexo Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Dona Margot também, minha mãe, que nos ajudou tanto, que une essa família. Meu irmão Marcelo, que está aqui, minhas irmãs, Maria Fernanda, Maria Silvia, Maria Helena, que hoje, esse ano, a gente faz 75 anos de Jovem Pan, e a Jovem Pan vem se inovando durante todos esses anos. E hoje é uma nova etapa. A Jovem Pan virou TV, virou digital, hoje com 90 emissoras no Brasil, com uma audiência incrível já no digital, mais que muita TV. Nós temos 45 milhões de Unique Visitor, 600 milhões de views no trimestre. E assim nós vamos pedir que o governador agora, em nome da família Carvalho, o Dória, que é um grande amigo aqui da Jovem Pan, um paulista como a gente, faça a abertura do nosso estúdio. Tutinha, eu fico até emocionado com essas suas palavras e a lembrança do seu pai, da sua mãe e da sua família. Seu pai foi um grande inovador. Aliás, isso é um dom da família, é um DNA da família. E muito bonita a homenagem também de ter o nome do seu pai aqui nos estúdios. Eu fico muito feliz também pela oportunidade, conhecendo vocês, como conheço há mais de 45 anos, de estar presente num momento histórico e tão importante que vocês lutaram muito para fazer a rádio mais digital, mais inovadora do Brasil, que é a Jovem Pan. Tutinha, quem não está acompanhando por imagens, essa imagem que está aqui atrás, por favor. Nossa Senhora de Aparecida, a nossa padroeira, que vai abençoar o Complexo Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Vamos lá, governador? Vamos lá, governador. Espera um pouquinho. Espera aí que vai passar a câmera aqui. Estamos meio bagunceiro. Primeiro dia, né? Nós estamos nervosos. Estamos assim. Muito nervosos. Aqui a gente está andando no corredor, governador? Estamos andando no corredor. O governador depois vai conhecer todo o complexo. Mas eu vou pedir para ele... põe a câmera aqui que o governador vai abrir os novos estúdios, hein, governador? Por favor, governador. As duas mãos aqui para frente. Isso aí. Bom, está aberto o novo complexo Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Governador, por favor. Vamos lá, governador. Aqui
Nós estamos com os nossos comentaristas, por favor. Ó. Aqui nós temos 7 câmeras. Governador, essa é a Kalina Sabino, que a partir de agora vai dividir a bancada comigo no Jornal da Manhã. Obrigada. Denise Campos de Toledo. Aqui você conhece esse senhor aqui ou não? Muito. Sou admirador dele. Joseval Peixoto, você não podia faltar nessa estreia. De uma vida inteira. Que bom, Joseval. Esse programa eu inaugurei, governador, em 1966. Beleza. Que alegria ter você aqui, viu? Uma alegria minha. Bom. Aqui o Felipe Moura Brasil, Tá bom? diretor de jornalismo da Jovem Pan. E o Bruno Garchag. No Jornal da Manhã, João Dória avaliou o governo de Jair Bolsonaro e defendeu a privatização da Petrobras e dos Correios. É cedo ainda para fazer uma avaliação completa desse governo, mas há pontos positivos. Eu prefiro aqui destacar os aspectos bons do que me referir aos aspectos ruins, que existiram e ocorreram, você bem sabe, e os ouvintes, internautas e telespectadores aqui do Jornal da Manhã também conhecem. Mas eu destaco a política liberal do ministro Paulo Guedes e o bom trabalho também do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Paulo Guedes, no âmbito da economia, claramente um liberal, uma política liberal, uma boa equipe, uma vocação clara para a desestatização, programa que nós defendemos aqui em São Paulo, estamos fazendo isso de maneira muito clara, são 62 áreas de desestatização aqui, Denise, portanto a medida do governo federal, capitaneada pelo Paulo Guedes, é adequada e boa para o Brasil, desestatizar. Eu, aliás, teria até mais ousadia, uma ousadia que o Paulo Guedes tem, o governo federal como um todo resiste um pouco. Eu privatizaria inclusive a Petrobras e os Correios sem a menor hesitação, mas considero que a política econômica do ministro Paulo Guedes é um ponto positivo do atual governo. E o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura no âmbito federal, vem também empreendendo de forma correta um amplo programa de desestatização para a área de infraestrutura, ferrovias, rodovias, aeroportos, medidas que são boas para o Brasil. O governo não tem que administrar aeroporto, o governo não precisa administrar portos, o governo não deve administrar ferrovias. O setor privado faz isso melhor, com mais economia, com mais eficiência, melhores condições de atendimento à população, exatamente o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Na terça-feira, o governo entregou ao Congresso um pacote de medidas econômicas. As propostas foram analisadas no programa 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje um pacote de medidas elaborado pela equipe econômica ao Congresso Nacional. Entre as reformas e mudanças propostas estão alterações no Pacto Federativo e em fundos públicos, além de mudanças nas regras das contas da União. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que o pacote deve ser aprovado até o começo do ano que vem e que as mudanças farão muito bem. Ainda hoje, o presidente vai assinar um projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras. O aval do Congresso é necessário para que o governo dê andamento ao plano de repassar a estatal para a iniciativa privada. Isso porque ela foi excluída do Plano Nacional de Desestatização e precisa que deputados e senadores aprovem a sua reinclusão. E aí, Vera, o que você achou do pacote de medidas apresentado hoje? São pelo menos 3 propostas de emenda constitucional, Vitor, a da reforma administrativa, a PEC do Pacto Federativo e a PEC emergencial. Elas mexem basicamente no tamanho, na estrutura do Estado, na questão do funcionalismo e também profundamente na organização do orçamento federal e na maneira como ele é feito, votado, vinculado e repassado a estados e municípios. Ela tem o projeto, o pacote como um todo, tem essa característica de desengessar o orçamento, desvincular receitas, desindexar esse orçamento e descentralizar os recursos. Então, o que o governo federal está propondo é uma parceria com estados e municípios para que eles possam desengessar as contas públicas e fazer o ajuste sem depender tanto daqui para frente de novas mexidas constitucionais. Então, é uma mudança que vai permitir maior flexibilização do orçamento, mas também uma maior contenção em casos de emergência fiscal. Ele cria o Conselho Fiscal da República para essa situação de emergência e cria aí uma série de gatilhos que permitem aos gestores, tanto federais quanto estaduais e municipais, gastarem mais de acordo com a conveniência e com a conformação de cada um dos entes. Então, no papel, de um modo geral, as linhas gerais são todas elas boas. Ele vem ancorado também naquela disposição agora reiterada de privatizar a maioria das empresas,
Tem a questão da reforma administrativa para futuros servidores, que ataca aí a questão da estabilidade, propõe formas de promoção e de que os servidores adquiram a estabilidade diferentes das atuais, mas só para futuros servidores. Mas tudo isso vai depender da mediação política com o Congresso. Achei importante, na longa entrevista que o ministro Paulo Guedes deu, quando ele diz ali que o liberal não tem pendores revolucionários, ele tem pendores reformadores. Então, que o viés do pacote que agora ele entrega, que ele nem gosta que chame de pacote, ele fala que pacote é uma coisa que sai da veneta de alguém, isso é um plano muito bem gestado por várias cabeças, que contou com consultas ao Tribunal de Contas, consulta ao Judiciário, consulta aos outros entes, para que fosse uma coisa previamente mais ou menos acertada. Ele diz ali claramente que precisou passar por uma mediação política, que então, num mundo ideal, talvez ele desvinculasse, desindexasse, desobrigasse mais do que o fez. Então ele não mexeu, por exemplo, no salário mínimo, que era uma coisa que a gente chegou a discutir aqui, que o governo lançou como um balão de ensaio e não mexeu, não congelou o salário mínimo, não mexeu na questão da vinculação das aposentadorias ao salário mínimo. O próprio ministro disse que, nesse caso, o Jair Bolsonaro que bateu o pé, falou, você já mexeu na Previdência, não vai mexer nos velhinhos agora, não tem sentido, e que então ele entendeu a necessidade política dessa mediação. Não mexe em algumas coisas que se chegou a ventilar, por exemplo, não incluiu no gasto de saúde e educação o gasto com inativos, que era uma coisa que certamente não passaria no Congresso, que se chegou a estar numa versão do plano, e aí senadores e deputados avisaram que não passaria e o governo retirou. Então é importante que já tenha havido previamente uma preocupação de tornar o pacote realista, a situação social do país e também as possibilidades políticas da sua aprovação. É claro que muita coisa vai causar controvérsia. Por exemplo, uma das coisas que o ministro falou na coletiva, que agora, para se ter estabilidade, não se poderá mais ter filiação partidária a nenhum partido, nem a partidos de situação, nem a partidos de oposição. Isso está sendo visto por alguns ministros do Supremo e advogados com os quais eu conversei como algo inconstitucional, pois fere o direito de livre associação política, partidária, etc. O governo, com quem eu falei, contra-argumenta dizendo que para juízes e promotores já é proibido ter filiação partidária. Mas são situações em que a pessoa tem de julgar, tem de acusar alguém. E aí me dizem no governo o seguinte, vai ser para funções típicas de Estado, aquelas que têm função de fiscalização e de ingerência sobre a vida dos outros, Receita Federal, Banco Central, etc, etc. Vai haver certamente uma judicialização, mas o governo tem um ponto, tem uma defesa técnica a fazer da opção que está tomando. Então me parece que a demora em apresentar, neste caso, pariu um conjunto mais sólido de medidas. O que delas vai ser palatável ao Congresso, a gente ainda tem de ver. Os projetos, a gente tem ali resumos feitos pela equipe econômica, essa longa coletiva, explicações, mas o projeto ainda não foi esmiuçado, então a gente não tem como saber todos os detalhes. Acho que vamos fazer isso aqui ao longo da programação durante essa semana. Mas as linhas gerais e os princípios que norteiam o projeto me parecem ser virtuosos, necessários e bem amarrados, bem costurados, Vitor. Você, Josias? Há uma grata novidade em Brasília. Mudou a estratégia do Paulo Guedes. O ministro da Economia evoluiu da fase do prato feito para o estágio do bandejão. Depois de digerir o PF da reforma da Previdência, o Congresso vai ter agora sobre a mesa 3 emendas constitucionais e um projeto de lei. Juntas, essas propostas promovem, de longe, a maior reforma já realizada no Estado brasileiro. A profundidade da mudança depende das opções que os congressistas vão fazer diante desse bandejão do Paulo Guedes. O Congresso não deve engolir esse buffet facilmente, mas o ministro parece ter aprendido alguma coisa com a tramitação da reforma da Previdência. Antes, o Paulo Guedes passava a impressão de que queria jantar os políticos. Agora, ele janta com deputados e senadores, ele aproveita sugestões dos congressistas, especialmente do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, que são os presidentes da Câmara e do Senado, e eles recolhem das lideranças as impressões sobre as reformas, levam ao ministro, que aproveita muitas delas. De resto,
o ministro atrai a simpatia de governadores e prefeitos ao acenar com essa hipótese de repartir com estados e municípios a Receita Federal, o dinheiro que está nos cofres de Brasília. E aí fala-se em repassar para governadores e prefeitos alguma coisa em torno de 400 bilhões no intervalo de 15 anos. Outro detalhe que ajuda na evolução desse bandejão do Paulo Guedes é o fim da ilusão de que o fundo do poço poderia ser infinitamente adiado. A tragédia econômica promovida pela Dilma Rousseff eliminou essa sensação de que o governo e o sistema político permaneceriam numa espécie de beira do abismo eterna. A Dilma proporcionou ao país a vivência do abismo e os atores políticos eles estão sendo intimados a reagir. Essa reação começou lá atrás com Michel Temer, mas o governo Temer bateu num iceberg com o grampo do Jaburu antes de aprovar a reforma da Previdência. A mexida previdenciária, ela estava madura e foi aprovada agora sob Bolsonaro. Esse novo pacote, ele não é tão simples, é mais complicado, envolve assuntos que demandarão uma articulação maior. O ambiente mudou, mas a economia, depois da reforma da Previdência, o ambiente mudou um pouco, mas a economia está reagindo muito timidamente. E é preciso aprofundar as reformas. As pessoas têm noção disso, não há quem discuta muito isso, a não ser essa oposição que está meio perdida. Não será fácil. O ano de 2019 está no fim, 2020 é um ano eleitoral. Além de tudo isso, o medo que a família Bolsonaro tem das investigações que envolvem o primogênito Flávio Bolsonaro e o PM Fabrício Queiroz indicam que pode haver novos icebergs no caminho, a exemplo do iceberg que foi enfrentado pelo Temer. Então, nós estamos diante de um pacote correto, necessário, cuja aprovação depende das contingências políticas. Constantino. Bom, Vitor, é muito positivo o pacote, o plano de reformação do Estado. E é curioso que, na mesma hora que estava lá todos reunidos, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o Onyx Lorenzoni, o ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro, e depois o ministro Paulo Guedes concedeu uma entrevista onde ele esmiuçou com brilhantismo a sua visão de país e de Estado, né, uma visão liberal, onde o Estado realmente adota uma sustentabilidade fiscal e descentralização. Vou falar já disso tudo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, tínhamos a baixaria, a tosquidão, a pobreza da CPI das fake news em paralelo. E isso mostra exatamente a ala do governo que funciona, que produz, que trabalha em prol do país, e uma ala que está presa aí nessa visão que parece mais um petismo de sinal trocado e criando confusão e assassinando reputações e tudo mais. Então, acho que ficou bem claro no dia de hoje o abismo que separa duas alas pertencentes ao mesmo governo. E é curioso isso, por quê? Porque a ala econômica do Paulo Guedes, liberal, que tem a chancela, a princípio, do presidente, né, está exatamente seguindo um plano e uma promessa de campanha. Vamos lembrar do slogan: mais Brasil, menos Brasília. O que nós vimos nessas 3 PECs e todo esse projeto apresentado é uma visão de federalismo, de descentralização de poder e distribuição de recursos, inclusive falando em 400 bilhões de reais em 15 anos para os municípios, extinguir alguns municípios que não são autossuficientes, o que é lógico também. Você dá poder para onde está mais perto do povo, descentralizando, dando autonomia, ao mesmo tempo, óbvio que esse município tem que poder se sustentar e não depender de verbas e repasses da União o tempo todo, né? Esse centralismo que é tão típico do Brasil, ele é útil a uma mentalidade autoritária, a uma mentalidade de, justamente, um messias salvador da pátria, alguém que vai concentrar todos esses poderes do hiperpresidencialismo e governar como uma espécie de coronel, né? Uma coisa meio getulista, meio lulista. Então, é curioso se observar que esse plano levado pelo ministro Paulo Guedes, com a chancela do presidente da República e com o apoio já previamente concertado com as lideranças do Poder Legislativo, inclusive num discurso simbólico ali do Davi Alcolumbre, que fez
muitos elogios, teceu muitas loas ao presidente, foi até curioso. Claro que parte disso é teatro político, mas foi simbólico da força da democracia brasileira. Isso tudo é o oposto e vai à contramão de um projeto autoritário de poder político, porque você está delegando mais aos estados e municípios. Então, veja, privatização também, né? Está ali a privatização da Eletrobras pulverizando o capital, ou seja, sem transferir para um bloco de controle, como foi um erro muito comum do processo de privatização tucana, né? E gerou ali aquele manutenção do capitalismo de laços. Hoje nós estamos falando de ter corporações, então a Eletrobras seria uma empresa sem dono, né, com capital pulverizado em bolsa. Foi muito o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra, e isso inclusive gerou o gostinho do capitalismo em todos aqueles indivíduos que adquiriram ações e passaram a ser sócios, inclusive no risco também, né, dessas empresas que foram vendidas. Então tem várias medidas que são exatamente você tirar poder e recurso do controle da União, do governo federal, e distribuí-lo mais entre estados e municípios, que é o slogan, repito, de campanha federalista que culminou na vitória de Bolsonaro. Então eu acho muito curioso isso, porque a gente sabe que tem uma ala ali, que é justamente essa ala que está lá fazendo baixaria e tudo mais na CPI da fake news, que tem essa visão muito mais autoritária, eu diria até totalitária de poder. Né? Não consegue conviver com o contraditório, acha que tudo tem que ser de baixo para cima e tudo mais. Enquanto que ali, nesse momento de levar essas propostas muito positivas, repito, ao Congresso, havia uma visão antagônica de mundo, né? Um respeito pelo contraditório, um respeito pelos poderes legislativo e judiciário, que foi mencionado também, até porque sabe-se de risco de judicialização à frente. Houve essa preocupação em atrair para o jogo municípios e estados, né, o que esvaziaria, de certa forma, o poder do executivo. Né? Então, é interessantíssimo, na minha opinião, ver em loco, no mesmo dia, coisas tão paralelas e distantes que acontecem dentro de um mesmo governo. E daí a importância, na minha opinião, de se elogiar tanto e frisar a importância dessa modernização do Estado pela pena de alguém como o Paulo Guedes e sua equipe, e ao mesmo tempo criticar também com veemência e com firmeza a ala que pode colocar tudo a perder, a ala que tem uma visão contaminada por um nacional populismo autoritário e antidemocrático, inclusive. Então eu achei muito curioso isso. A palavra de flexibilização também vem à tona, né, porque essa questão que a Vera já trouxe de fim da estabilidade para funcionários, inclusive com um gatilho ali de emergência que poderia levar a congelamento de salários e tudo mais. O funcionário que é filiado a partido é militante, não é funcionário, não é servidor do Estado, como disse o Paulo Guedes. Então, uma visão de mundo muito interessante, e o ministro frisou muito também a questão da cultura fiscal. Isso é uma questão pedagógica importante. Ele fez um paralelo excelente com a questão monetária. A questão monetária, não existe uma lei, o Banco Central sequer tem autonomia legal no Brasil hoje, né, como deveria ser e como é nos países desenvolvidos. Mas há a cultura da responsabilidade monetária por conta da inflação, que a gente foi visitado pela hiperinflação e aprendeu. Né? Enquanto que do lado fiscal tem lei, tem a lei de responsabilidade fiscal, que ninguém segue, ninguém cumpre e ninguém é punido por isso. Então falta a cultura fiscal. E daí essa questão também do Conselho Fiscal, reunido a cada 3 meses, unindo os diferentes poderes, as diferentes esferas, que é para criar a cultura da importância, da disciplina, da austeridade das contas públicas. Ou seja, o ministro tem uma visão moderna de Estado, ele sabe onde quer chegar e ele está, sim, seguindo aquilo que foi uma promessa de campanha, mais Brasil e menos Brasília. Agora, obviamente, vem o enorme desafio que é a execução. Na quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, advertiu uma advogada por se referir aos integrantes da corte como vocês. O episódio foi comentado no Morning Show. Na sessão de ontem do STF, o ministro Marco Aurélio Mello repreendeu a advogada Daniela Borges por ter se referido aos ministros do Supremo com o pronome vocês. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá.
Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. É uma doutora. Sim. Professora. Peço desculpas, Vossa Excelência, talvez pelo nervosismo. O senhor, Vossa Excelência, tem toda a razão. Peço desculpas, é o que eu posso fazer no momento. Coitado. Tadinha. Eu vi que ela ia mandar um... Eu vi verdade ali, eu vi verdade, vai. Delicadeza. Eu vi verdade. Na desculpa ou na desculpa. E quem foi a indelicadeza? Delicadeza foi dele, né? Eu acho que o respeito à formalidade deve ser exigida da pessoa. Você concorda comigo, Adriles? Concordo plenamente. Eu acho o seguinte, gente, parece um assunto banal, frugal, mas ele é simbólico, ele é representativo de muita coisa. Não é a percepção de respeito, a percepção de respeito está muito mais na forma como a pessoa é tratada do que a pompa e a circunstância da liturgia de um cargo ou de uma posição, entendeu? Eu acho que isso traduz, de certa forma muito clara, uma garantia de tradução literal do rigor de tratamento, do rigor da palavra exata, que é uma coisa que o Marco Aurélio preza muito, que alguns ministros do STF prezam muito. Mas não tem bem, a palavra exata não é rigorosa em sua tradução da realidade. Eu acho que a poesia, eu que sou poeta falo isso, por exemplo, ela se presta muito a querer extrair da linguagem aquilo que a linguagem esconde, como a busca por um sentido de vida, por exemplo. Mas traduzir a linguagem, a poesia quer transformar a linguagem para transformar aquilo que a linguagem representa, que são as relações entre as pessoas, a sociedade, o mundo. O STF, eu acho que deveria ter esse sentido de interpretação de linguagem que a poesia traz. Sabe por quê? Esse rigor de tradição, de palavra, de tratamento, está explícito, eu acho, Edgar, na interpretação literal que o Marco Aurélio e outros ministros dão, por exemplo, ao texto constitucional. No princípio de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, e hoje esse julgamento vai acontecer, essa é uma interpretação literal, um preciosismo de linguagem dos ministros do STF, que pode soltar hoje milhares de criminosos, entendeu? Daí, a falta de respeito é dos ministros para com toda uma população exausta de impunidade no país. Uma liturgia e pomposidade que solta bandido é uma garantia falsa de direitos das pessoas, de direitos legais. Por exemplo, deputados, ministros, empresários, poderosos, corruptos de toda espécie, de uma autarquia de poder, que exigem ser chamados de Vossa Excelência, entendeu? Então a interpretação literal que o Marco Aurélio faz é simbólica desse rigor de uma palavra que às vezes não expressa um sentimento de respeito, e a população está sendo frequentemente desrespeitada pela liturgia em torno da constitucionalização da corrupção que esses ministros talvez possam dar hoje de maneira definitiva. Eu acho que os caras estão tirando esses pronomes de tratamento do lugar certo, na verdade. O comportamento dessas vossas excelências da Câmara. Exatamente. A gente concordou ali na questão de que, poxa, o cara pegou mal, poderia ter falado de outra maneira. A advogada estava mesmo, de fato, me pareceu ali, vendo o vídeo, ouvindo a voz, que ela estava nervosa ali pela situação, deu essa escorregada e tal. Agora, não sei, Adriles, porque essa questão da interpretação que você fala, eles fazem tudo isso aí que você disse, que você está criticando, né, e que poderia ali ser entendido como então vamos falar de você, porque os caras também não... Eles fazem tudo na lei. Eles fazem tudo olhando a Constituição, quer dizer, tem uma boa discussão aí. Eles fazem uma interpretação subjetiva de uma lei. Sim. Isso é o que se chama jurisprudência. Você perceber qual que é o rigor da lei e dar uma conotação. Não obstante, vários juízes têm um entendimento absolutamente distinto do que é o rigor da lei. A questão é simples da quarta instância, por exemplo. Não é culpado até trânsito julgado, mas o cara pode ser preso. Sim. E o trânsito julgado pode ser considerado acabado na segunda instância. Vamos lá. No final das contas, não é importante só se fazer entender. Eu entendo que as pessoas respeitem o ambiente e tudo mais, mas nesse caso, percebendo que é claramente nervosismo e não falta de respeito, não é melhor não perder Inclusive, tempo. queria confessar. O indelicado foi ele, no caso, né? Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou por 6 votos a 5 a prisão após condenação em segunda instância. Analisei a decisão do STF em Os Pingos nos Is.
Muito bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu contrariamente à prisão após condenação em segunda instância, com esse voto decisivo do presidente da Corte, Dias Toffoli. Eu vou tentar analisar aqui para vocês o que aconteceu. O Toffoli começou no seu voto falando que a questão que se apresenta é tão somente saber se o artigo 283 do Código do Processo Penal, CPP, mostra-se ou não inconstitucional. Falou que era isso que ele ia analisar naquele momento, que se esse dispositivo é compatível com a Constituição ou não. Eu estava aqui selecionando os dispositivos constitucionais e do CPP que foram o foco desse debate sobre a prisão em segunda instância. Pedi para a produção montar aí a imagem para ficar mais compreensível para vocês que nos acompanham exclusivamente pelo YouTube em jp.com.br/pingos. Então, como eu falei no início do programa, que se estendeu para depois do horário, a gente tem ali o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Friso mais uma vez que esse dispositivo fala em culpa, não fala em prisão. Portanto, até o trânsito em julgado é culpa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até o esgotamento dos recursos no Supremo Tribunal Federal. O inciso 61 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal, como vocês podem ler aí na tela, diz o seguinte, aspas, ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. O que importa mais nesse inciso é a primeira parte, ninguém será preso senão, ou seja, vai se dizer aí em qual caso poderá ser preso, que é o de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Repito, nesses dois casos, portanto, há uma previsão de que a prisão é possível, ela é permitida, ela é autorizada. Flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Esse é o ponto. Quer dizer, pode-se prender por ordem escrita de autoridade judiciária. Só que o artigo 283 do Código do Processo Penal, CPP, esse que vocês leem aí embaixo na tela, diz o seguinte, restringindo, reparem bem, o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu vou ler aqui o 283 do CPP, abro aspas. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Fecho aspas. Então, prestem atenção aí nessa redação do artigo 283, porque ela acrescenta esse em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Esse trecho não está presente ali em cima no artigo 61, esse que está no meio aí, que fala só ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então, o artigo 283 diz que essa prisão só é possível após a sentença ter transitado em julgado, ou seja, ter se esgotado a possibilidade de recurso no Supremo Tribunal Federal. E depois fala numa outra hipótese, que é a prisão temporária ou prisão preventiva. Então, esse artigo 283 do CPP prevê a possibilidade de prisão após o trânsito em julgado no STF e a possibilidade de prisão temporária e preventiva. Ela não prevê essas intermediárias da condenação após segunda instância, por exemplo, de acordo com a análise daqueles que defenderam a alteração da jurisprudência, ou seja, que se posicionaram contrariamente à prisão após condenação em segunda instância. O que estava em análise era a constitucionalidade desse artigo 283, quer dizer, se ele cabe no texto da Constituição, se ele está de acordo com a Constituição. E o que disse o ministro Dias Toffoli? Ele, referindo-se a esse artigo 283 no feminino como norma, ele disse a leitura dela cabe no texto da Constituição. Eu queria aqui voltar ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi dado numa sessão em outro dia, quando ele se posicionou a respeito da constitucionalidade desse artigo
283, obviamente, com uma posição diferente dessa adotada pelo Dias Toffoli. O que disse o Barroso no voto dele? Que a ordem constitucional brasileira não exige trânsito em julgado para decretação de prisão. Então, vocês veem aí na tela aquele inciso 57 que fala em culpa para o trânsito em julgado, né? Não fala em prisão. E o Barroso continuou: o que se exige é ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ou seja, o que se exige é aquilo que está escrito no inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal, que é esse inciso aí no meio da tela de vocês. Então ele está dizendo que só precisa da decisão do juiz. Não está precisando de trânsito em julgado para decretação da prisão. E aí ele começa a analisar, lá no meio do voto dele, próximo ali por volta do item 70 do voto do Barroso, essa questão específica a respeito do artigo 283. E o que ele defende? Que esse dispositivo admite a prisão temporária e a prisão preventiva, como vocês estão vendo aí na tela, que é essa segunda hipótese dentro desse artigo. Ele fala lá da decisão de autoridade judiciária competente após sentença transitada em julgado e fala da prisão temporária e preventiva. Então, vou ler aqui um trecho que o Barroso cita ele próprio numa decisão de anos antes. Esse dispositivo admite a prisão temporária e a prisão preventiva, que podem ser decretadas por fundamentos puramente infraconstitucionais. O que isso quer dizer, né? Lei infraconstitucional é o termo usado para se referir a qualquer lei que não esteja incluída na norma constitucional e, de acordo com a noção do ordenamento jurídico, esteja disposta em um nível inferior à Carta Magna do Estado. Então você tem a Constituição aqui, você tem abaixo dela o Código de Processo Penal, onde está esse artigo, e ele está dizendo que esse artigo se refere à prisão temporária e preventiva, admitindo essas hipóteses, e essas prisões podem ser decretadas por fundamentos infraconstitucionais, quer dizer, com base em regras que estão abaixo da Constituição, que está aqui, portanto, acima de tudo, soberana. Naturalmente, continua o Barroso, não serve o artigo 283 do CPP para impedir a prisão após condenação em segundo grau, quando já há certeza acerca da materialidade e autoria por fundamento diretamente constitucional. O que ele está querendo dizer com isso? Aqui tentando ser o mais didático possível aqui de improviso ao vivo. Ele está dizendo que pela análise ali dos incisos 57 e 61 que estão na sua tela, meu caro espectador, o artigo 283 não serve para impedir a prisão após condenação em segundo grau. Então, os incisos constitucionais, eles não fazem com que o artigo 283 impeça essa hipótese da prisão em segundo grau. E aí o Barroso dá uma afirmação que é bem esclarecedora. Ele fala: acentue-se, porque relevante, o seguinte: interpreta-se a legislação ordinária à luz da Constituição, e não o contrário, quer dizer, não a Constituição, esses incisos presentes no artigo 5º da Constituição Federal, à luz daquela legislação que está abaixo dela. Então ele está dizendo que prevalecem ali os incisos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, e se o artigo 283 restringe aquela percepção, ele não vai aceitar a sua constitucionalidade, dando o seguinte argumento, que ele traduz e diz com todas as letras em português simples e claro: se o dispositivo não impede a prisão antes mesmo da sentença de primeiro grau, por qual razão impediria após a condenação em segundo grau? Então, o que ele quer dizer? Se o dispositivo não impede a prisão provisória ou preventiva, né, quer dizer, a prisão que é decretada antes mesmo da sentença de primeiro grau, quer dizer, sem um juízo de culpa determinado por um juiz, por qual razão impediria após a condenação em segundo grau? E aí ele dá toda uma argumentação nesse sentido e conclui o seguinte: por esses motivos, deve-se conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 283 do CPP
para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no sentido de obstar, quer dizer, de impedir, a execução da pena depois da decisão condenatória de segundo grau e antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a decisão do Barroso é de afastar essa hipótese do artigo 283 do Código de Processo Penal, impedir a prisão em segunda instância. Trata-se, portanto, de uma decisão interpretativa que apenas exclui uma das possibilidades de sentido da norma, afirmando-se uma interpretação alternativa compatível com a Constituição. Então, tem duas possibilidades ali. A prisão provisória e preventiva, que o Barroso admite, tudo bem, esse dispositivo pode prever isso, mas não pode impedir a prisão em segunda instância. Como se vê, conclui ele, a técnica não importa em nulidade da norma. Aqui já tem um juridiquês, mas eu espero que tenham os espectadores entendido a explicação técnica, que no fundo é a seguinte: essa frase do Toffoli, a leitura dela cabe no texto da Constituição, em outras palavras, significa Lula livre, Lula mais dezenas de condenados pela Lava Jato, mais outros milhares de criminosos. E aqui, antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade, só queria complementar, porque o Toffoli, ele posou ali de combatente da impunidade para tomar uma decisão que vai justamente contra isso. E aí ele tentou jogar nas costas dos problemas de investigação que ocorrem no Brasil. Ele citou lá os 62.517 casos de homicídio no Brasil em um ano, falou que esse índice de esclarecimento, quer dizer, de solução desses homicídios, identificação dos assassinos, etc., é de aproximadamente 20% apenas dos casos. Fez até uma projeção, porque esse dado foi só a partir de amostras de 6 unidades da federação, não de todas elas, né? E esse dado, salvo engano, foi um levantamento Onde Mora a Impunidade, publicado pelo Instituto Sou da Paz em 28 de novembro de 2017. Eu estava conferindo aqui, e repito, com base apenas numa amostra de 6 estados. Mas vamos dizer que há um problema de se solucionar homicídios no Brasil. O Toffoli alegou o seguinte: é uma impunidade do sistema de investigação, e aqui não há dúvida nenhuma, a vítima é a periferia, a vítima é o pobre, é o trabalhador indo para o seu trabalho, e a sociedade brasileira demorou para acordar para isso. Palavras do Toffoli: demorou uma ova, presidente do Supremo Tribunal Federal. A sociedade, o povo brasileiro, como eu estava dizendo ao criticar uma fala antiga do Marco Aurélio Mello, está aí sendo assaltado nas ruas, está aí sendo morto por bala mal chamada de perdida e às vezes por assassinato mesmo, todos os dias, há muitos anos. Que país o senhor vive? O resultado da corrida eleitoral mostrou a preocupação da população com a ordem, com a segurança pública, que era uma das principais bandeiras do candidato eleito Jair Bolsonaro. Não estou dizendo aqui que se vai cumprir, se não vai cumprir a promessa de campanha, mas que a população demonstrou em 2018 toda a sua preocupação com a criminalidade. E o Toffoli vem com essa de que a população que sofre as mazelas que ele não sofre, porque tem lá seguranças pagos com dinheiro dos pagadores de impostos que trabalham, a população sofre isso todos os dias. E aí o Toffoli continuou: dessa impunidade não se ouve falar, talvez porque muitos não gostam de pobre. Olha só o nível de ideologização do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal ao defender a libertação de bandido, acusando uma parcela do povo brasileiro de não gostar de pobre e dizendo que dessa impunidade não se ouve falar. A população que sofre essa impunidade, eu escrevo artigos a respeito disso, da dificuldade de se solucionar homicídio no Brasil há mais de uma década. Tem um monte, tem artigo meu refutando um artigo que o Marcelo Freixo publicou, dizendo que prisão é um mau negócio, em que ele dizia que aumentou a população carcerária brasileira, mas o índice de assassinatos aumentou, então o que resolveu? Não resolveu nada. Eu falei, mas os assassinos estão soltos, se os casos de assassinato não são solucionados. Então é uma argumentação muito chulé que esse pessoal de esquerda que é brando com os criminosos usa, e o ministro Dias Toffoli estava ali posando de defensor dos pobres, com um discurso de classes, tentando jogar os pobres contra os ricos no momento em que está legitimando a soltura de criminosos ricos, criminosos do colarinho branco,
condenados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, que, como disse o Barroso no seu voto, não é crime de pobre. É crime de político poderoso que tem acesso aos recursos públicos. Então a gente assistiu a um espetáculo de cinismo, a um teatro tremendo. E outra coisa, 2 erros não fazem um acerto. O Brasil tem um problema na hora de solucionar casos de homicídio. Agora, isso é motivo para soltar os criminosos ricos que roubaram os cofres públicos? Então é uma cortina de fumaça para tentar fazer voltar a atenção para o outro lado, como se o Supremo não fosse responsável pela impunidade. Ora, é também. Qual é o problema de ter vários responsáveis pela impunidade? É um problema, claro, para a população brasileira. Estou falando aqui na questão lógica. Uma coisa não impede a outra. Então, outra coisa, o Toffoli argumentou também, alegou, né? Porque isso não é argumentação que se sustente. Ele falou, não será a prisão após condenação em segunda instância que irá resolver esses problemas. Aí falou, citou vários crimes específicos violentos, como se a jurisprudência que vigorou até agora fosse uma solução para todos os problemas de violência e segurança pública no Brasil, e não a solução simplesmente para manter os criminosos condenados em segunda instância que roubaram o povo brasileiro na cadeia. Essa mania de você extrapolar o objeto para dizer que aquilo não vai resolver todos os problemas, isso não funciona. Isso é usado pela esquerda no Brasil e nos Estados Unidos, tem livros sobre isso. Os conservadores americanos escrevem, eles usam a expressão "it doesn't work". Os militantes de esquerda sempre usam, isso não funciona. É o caso aqui, que a gente acompanhou muito, de redução da maioridade penal, por exemplo. Aí os caras alegam o seguinte, isso não funciona. Isso não resolve a questão da violência, isso não resolve a questão da violência pública. Ora, isso coloca os criminosos que cometeram aqueles crimes específicos na cadeia. Então, esses criminosos vão ficar afastados do restante da sociedade e a sociedade vai ficar protegida desses criminosos. O resto tem que haver políticas de segurança pública, ações culturais, uma série de outras medidas para tentar minimizar os danos, para tentar impedir que a violência de fato aconteça. Agora, as questões são específicas. Vai acusar a impunidade que existe por causa de falhas do sistema de investigação para legitimar a soltura de criminosos? Então é tudo uma grande conversa fiada, cínica, do presidente da Corte Dias Toffoli. Em entrevista ao Jornal da Manhã, a ex-ministra do STF, Eliana Calmon, afirmou que o Supremo enterrou a Lava Jato para beneficiar quem está sendo julgado. Nós vimos qual foi o fim da Lava Jato. O mesmo fim que teve a Operação Mãos Limpas na Itália. E mais grave ainda, porque na Itália, quem enterrou a Operação Mãos Limpas foi o Congresso italiano. Mas, no Brasil, quem fez este enterro foi o Supremo Tribunal Federal. Bruno. Doutora Eliana, bom dia, aqui é o Bruno Garchag. Doutora, os ministros que foram contrários à possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância disseram que o texto da Constituição era muito claro e, portanto, não caberia interpretação. Eu queria saber da senhora, tecnicamente, qual é a visão da senhora? A minha visão técnica é a seguinte, que a interpretação literal à Constituição não pode ser a melhor, porque hoje nós temos um entendimento jurídico de que é a mais paupérrima das interpretações, a interpretação literal. Quando nós falamos em condenado em última instância, significa o quê? Que não haja possibilidade de um inocente ir para a cadeia. Quem examina as condições de um réu em relação às provas processuais é a primeira e a segunda instância. A terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, são instâncias que não estão para verificar quem é culpado ou inocente. Eles examinam a uniformização da jurisprudência nacional, no caso do Superior Tribunal de Justiça, e a conformidade com
com a Constituição no processo. Então, são filigranas processuais para verificar se o devido processo legal foi devidamente cumprido. Mas as provas de que alguém é inocente ou alguém é culpado, quem examina é a primeira e segunda instância. E foi essa a intenção do legislador, foi assim que estava sendo interpretado até 2009, quando surgiu esta nova e pobre interpretação para favorecer à época alguns ilustres condenados. Voltou-se para a primeira interpretação, que foi em 2016, e agora nós estamos recuperando aquela estranha interpretação que é a interpretação literal. Na realidade, se nós formos olhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na atualidade, nós vimos que eles interpretam literalmente, eles interpretam teleologicamente, eles dão a interpretação conforme a partir de quem está sendo julgado. E é isto que me deixa muito entristecida. Nós estamos hoje julgando de acordo com as pessoas que estão sendo julgadas e não de acordo com a Constituição brasileira. Ainda no Jornal da Manhã, a Procuradora da República, Tameia Danelon, também criticou a decisão do STF, que derrubou a prisão após condenação em segunda instância. A decisão de ontem do Supremo foi um grande retrocesso no que se refere ao combate à impunidade, aos crimes de corrupção e aos crimes violentos como homicídio, tráfico e sequestro. É uma pena que houve essa alteração, porque o impacto é imediato. Pessoas que estão presas e ainda não há um trânsito em julgado já poderão interpor recursos de habeas corpus, já estão interpondo habeas corpus, pleiteando a sua soltura. Então, isso demonstra que o Brasil não está comprometido com o combate à impunidade. Isso tem efeitos internacionais, vai aumentar o risco do país, porque, novamente, o país será colocado como um dos países onde a justiça não é aplicada, porque é sabido que se tiver que esperar o trânsito em julgado, uma decisão após o Supremo Tribunal Federal, isso pode demorar décadas, o que é muito ruim para a sociedade e para o país de um modo geral. Agora, cada caso é um caso, né? Existem pessoas que oferecem risco à população. Cada juiz vai ter que avaliar, não é? Então, veja, é importante demonstrar duas diferenças. Aqueles que estão presos preventivamente não serão afetados por essa decisão. O que é um preso preventivo? É um preso que é perigoso, que comete crimes de sangue, crimes graves, que não podem estar soltos, ou são presos que têm o risco de fuga, que podem fugir do país, ou que estão ameaçando testemunhas. Então, esses presos que não estão presos por uma condenação, mas sim por uma força de uma decisão de prisão preventiva, eles não serão afetados, certo? Agora, muitos desses grandes poderosos, condenados por corrupção, condenados por lavagem, não estão presos preventivamente. Embora, no meu ponto de vista e do próprio entendimento do Supremo, o crime de corrupção é um crime grave, é um crime que mata. Então, me parece que deveriam também estar presos preventivamente. Então, aqueles que estão presos apenas pela condenação após segunda instância, eles poderão ser soltos, embora não seja algo automático, né? Cada réu preso deverá peticionar nos autos em que houve a condenação para solicitar essa soltura. Procuradora, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Procuradora, bom dia, Bruno. Uma vez que a decisão, enfim, já foi confirmada, a única maneira de superar as consequências negativas dessa decisão para o futuro é pressionar o Congresso para que aprove uma legislação no sentido de esclarecer e permitir, obviamente, a execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. A minha pergunta é a seguinte: se isso for adiante, se o Congresso Nacional efetivamente aprovar uma legislação que determine essa possibilidade de execução da pena em segunda instância,
Todos esses criminosos que foram beneficiados com essa decisão não serão afetados por essa mudança da lei. Só quem cometeu o crime a partir da entrada em vigor da lei. É isso? Não. Felizmente não é isso. Porque quando há uma alteração da lei processual penal, a aplicação é imediata. Diferentemente da lei penal. Por exemplo, se o Código Penal traz um novo crime, cria um delito novo, esses efeitos apenas para frente. A lei processual penal não. Então agora o que nos resta para que possamos combater a impunidade, para que possamos combater o crime organizado, a corrupção, a lavagem de dinheiro e os chamados crimes de sangue, só teremos esperanças agora no Congresso, certo? Por quê? Porque se for alterada a legislação penal, como, por exemplo, o projeto do ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime, que prevê a mudança do Código de Processo Penal, autorizando a prisão após segunda condenação, a questão fica pacificada, fica no texto de lei. Então, aquelas pessoas que forem eventualmente soltas por conta dessa decisão do Supremo poderão sim voltar à prisão. E temos também a PEC, o projeto de emenda constitucional, para alterar a Constituição nesse ponto. Mas, no meu ponto de vista, no meu entendimento, não haveria uma necessidade de uma PEC, bastaria uma lei complementar para alterar o Código de Processo Penal. Fazendo um paralelo, é importante saber o histórico das decisões do Supremo, da possibilidade ou não da prisão após segunda condenação. Desde 1940, com o Código de Processo Penal e Código Penal, era permitida a prisão após segunda condenação, até mesmo após a primeira condenação. Os réus, para poderem recorrerem, eles tinham que se recolher à prisão. Foi mudado em 73, isso, com a Lei Fleury. A quem beneficiava essa lei? Beneficiar o delegado Fleury do DOPS, que estava sendo processado por diversos crimes. Então, o Congresso, para beneficiar um réu, determinou a mudança da lei que dizia que a pessoa condenada em primeira instância poderia ficar solto. Depois, novamente tivemos a mudança em 2009, onde o STF entendeu que só poderia ir para prisão após condenação se tivesse segundo julgamento. Por quê? Estávamos durante o processo do mensalão, vocês se recordam. Então, veja, essas mudanças, seja por parte do Supremo ou do Congresso, visam beneficiar grandes poderosos, grandes corruptos e corruptores. Então, só cabe agora ao Congresso, e espero que a sociedade fique atenta e peça aos seus parlamentares, aquelas pessoas aos quais elas deram seu voto, para que mude essa legislação. Muito bem, o ex-presidente presidiário, até algumas horas atrás, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou a cadeia nesta sexta-feira, como vocês viram, após decisão da Justiça. O juiz federal Danilo Pereira Júnior determinou a soltura imediata do petista, preso há 19 meses na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A decisão, publicada às 16 horas e 15 minutos desta sexta-feira, ocorre após o resultado do julgamento do STF nesta quinta, que barrou a permanência na prisão de condenados em segunda instância, como é o caso de Lula. A soltura não significa o fim do processo do triplex de Guarujá, pelo qual Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente vai aguardar em liberdade o julgamento de recursos ainda pendentes no STJ e no próprio STF. Lula ainda tenta a anulação do processo, argumentando que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha a imparcialidade necessária para julgá-lo. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.